A manhã amanheceu clara, como se a própria natureza aprovasse a decisão de Galina Mikhailovna. Raios de sol atravessavam as cortinas de tule, espalhando reflexos dourados pelo linóleo recém-lavado da cozinha. O tic-tac das velhas horas de parede, presente do marido pela bodas de prata, marcava o tempo com precisão. O bule de chá exalava o aroma forte da infusão, preparada exatamente como Anatoly gostava, com o tempo certo de repouso. Sobre a toalha plástica da mesa 3 envelopes estavam dispostos com cuidado, cada um com uma caligrafia firme e professoral. 3 destinos, 3 presentes. Os dedos dela, marcados por veias e rugas, tremiam levemente não por dúvida, mas pela emoção do momento. Anatoly, estou fazendo certo, sussurrou para a foto do marido no aparador. Na imagem em preto e branco, tirada na comemoração da fábrica, ele aparecia com os ombros largos, sobrancelhas espessas e um olhar sereno, típico de um torneiro mecânico que conhecia o valor de suas próprias mãos. Na memória ecoaram as últimas palavras dele, ditas há 2 anos no leito do hospital. Com a força que ainda lhe restava, apertou a mão dela e disse: "Galocha, dê enquanto suas mãos ainda estão quentes. Mãos frias só repartem, não doam." Na época, ela não entendeu toda a profundidade daquela frase. Afogada na dor e perdida na solidão repentina, apenas assentiu, guardando as palavras como um último conselho. Agora, depois de 2 anos de luto, finalmente se decidiu. O toque do telefone a trouxe de volta ao presente. Era a filha, Valentina, com a voz tensa, misturando preocupação e a eficiência de quem está acostumada a resolver problemas rapidamente. "Mãe, estou saindo agora. Aconteceu algo?" "Nada grave, Valha. Só quero reunir vocês às 2 horas. Preciso conversar." Denis atendeu, prometeu estar presente depois de uma noite na sauna com os amigos. Taneca já estava a caminho, no trem da manhã. "Você está doente, mãe?" Valentina insistia. "Não, minha filha. Estou bem. Venham, explicarei tudo." Galina Mikhailovna sorriu ao desligar. Sempre atenta, a filha mais velha, como dizia Anatoly, tinha um jeito de estar sempre em prontidão, como um soldado em batalha. Herdara do pai a determinação, mas enquanto nele isso vinha acompanhado de firmeza e bondade, nela se transformava numa ansiedade pontiaguda, como se o mundo lhe devesse algo e estivesse sempre pronto a trapaceá-la. O relógio bateu 12:00 quando a campainha tocou. Valentina, como sempre, chegou antes da hora marcada. "Mãe, está tudo bem?" perguntou logo na porta, escaneando o apartamento com um olhar perspicaz, como se procurasse sinais de problema. "Tudo certo, filha. Entre, assei um bolo." Valentina cheirou o ar, tirou o casaco elegante e seguiu até a cozinha, onde o cheiro de maçã a fez por um instante relaxar o rosto severo, como nos tempos de criança. Mas logo a máscara profissional voltou. "Então, o que está acontecendo?" "Vamos esperar os outros, aí eu explico." Pouco antes do almoço, chegou Tatiana, a caçula, de olhos meigos e gestos tímidos. Abraçou a mãe com força, como se quisesse compensar meses de distância. "Mamãe, como eu senti saudade. Tantas coisas aconteceram no jardim de infância, depois eu conto." "E você, está comendo direito?" "Está mais magra." Galina Mikhailovna apenas acenou com a mão, como se dissesse depois. Denis foi o último a aparecer, já passava das 3. Entrou barulhento, trazendo consigo o cheiro de frio e cigarro, e uma sacola onde se via o gargalo de uma garrafa de conhaque. "Desculpe o atraso, mãe. Um cliente chato, tivemos que consertar uma caixa de câmbio." Abraçou-a com entusiasmo, rodopiando pelo corredor estreito. "Então, o que nos reuniu? Não me diga que vou ser tio." Tatiana corou, enquanto Valentina franziu o senho. "Que netos? Primeiro, arrume uma namorada que dure mais de um mês", ironizou a irmã mais velha. "Não briguem", pediu Galina Mikhailovna, conciliadora. "Vamos para a sala. Precisamos conversar sobre algo importante." Sentaram-se na sala ampla com o mobiliário dos anos 80 e o sofá desgastado em alguns pontos, mas coberto por uma colcha de crochê impecável. Nas paredes, um tapete e fotos emolduradas, a família à beira de um rio, Anatoly Ivanovich de terno no jubileu da fábrica, os filhos em diferentes idades. Galina Mikhailovna pegou os 3 envelopes e os colocou sobre a mesinha de centro. "Pensei muito e cheguei à conclusão de que é hora de ajudar vocês. A vida está difícil, cada um precisa do seu canto. Decidi ainda em vida dividir o que seu pai e eu construímos." Os filhos trocaram olhares. "Mãe, você fez testamento?" perguntou Denis, desconfiado. "Não é testamento, é uma doação em vida, para que tudo fique claro e justo." Ela entregou o primeiro envelope a Valentina. "Para você, Valha, o apartamento de 3 quartos no centro, que herdamos da família do seu pai. Aqui estão os documentos e a avaliação.
4,5 milhões. Valentina congelou, incrédula, até pegar o envelope com hesitação. Mãe, está falando sério? Completamente. Vocês estão apertados naquele apartamento de 2 quartos com Igor e as crianças. E aqui tem escola perto e é próximo do seu trabalho. O segundo envelope foi para Denis. Para você, filho, a casa de campo com o terreno e a garagem com as ferramentas do seu pai. Sei que você gosta da terra, mesmo que finja não ligar. Talvez agora se acomode de vez. O último envelope ficou com Tatiana. E para você, Taniuska, o apartamento de 2 quartos que ganhamos na cooperativa. Economizamos 250 mil. Sei que você e Serguei alugam, e não é fácil. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Tatiana levou as mãos aos lábios, os olhos cheios de lágrimas. Denis ficou boquiaberto, mexendo no envelope sem acreditar. Só Valentina se recompôs rápido. E a senhora, mãe? Onde vai morar? Ficarei com vocês, um tempo com cada um. Não se preocupem, não serei um incômodo. Quando podemos começar os trâmites? Valentina perguntou, já com um tom prático, algo que fez Galina Mikhailovna estremecer levemente. Podem começar amanhã mesmo. Já deixei tudo preparado com Boris Semyonovich, nosso notário. Mamãe, mas isso é demais. É generosidade demais, disse Tatiana, enxugando as lágrimas. Não se preocupem comigo, filhos. Eu preciso de pouco. Vocês é que têm família para criar. 1 hora depois, estavam na cartório. Boris Semyonovich Ryabko, um homem corpulento de rosto afável e entradas na cabeça, lia os documentos em voz alta. Galina Mikhailovna assinava, os filhos recebiam as doações, tudo dentro das formalidades solene. Só lembre-se, advertiu o notário, ajustando os óculos, há uma cláusula especial, a garantia de sustento digno para a doadora. Foi ela quem exigiu. Que cláusula nenhuma. A mãe já fez tudo por nós, exclamou Tatiana. À noite celebraram em um restaurante. Valentina, incomumente generosa, pediu um vinho caro. Denis fazia planos animados para a reforma da casa de campo. Tatiana chorava de felicidade, beijando a mãe a todo instante. Imagina só, Serguei não vai acreditar. Já tínhamos desistido de ter nossa própria casa, sussurrava emocionada. Já era tarde quando Galina Mikhailovna voltou para o apartamento vazio. Sentia uma estranha leveza, como se tivesse se livrado de um fardo, mas também uma ponta de inquietação. Acendeu a luz noturna e ficou olhando para a foto do marido. Cumpri o que você pediu, tolha. Doei tudo com as mãos ainda quentes. Lá no fundo, uma dúvida vaga a incomodava, mas ela afastou com determinação. Fez o que achou certo. O resto, que seja o que Deus quiser. O telefone tocou de repente quando Galina Mikhailovna arrumava as velhas fotografias em um álbum quando o sol da primavera já subia alto, inundando de luz o apartamento que ainda considerava seu, embora, tecnicamente, só lhe restassem 10 dias ali. Mamãe, abre. Chegamos. A voz de Valentina soou do lado de fora, seca e decisiva como um veredito. Na porta, impecável em seu tailleur bege e com uma pasta de couro sob o braço, estava a filha. Atrás dela, o marido Igor, alto, com a barriga começando a se sobressair sobre o cinto e um olhar estreito, quase predatório. E mais 2 homens desconhecidos, armados com fitas métricas e blocos de anotações, que espiavam por cima dos ombros do casal como se já fossem donos do lugar. Valiusha, aconteceu algo? Galina Mikhailovna apertou o ralo casaquinho de chão, confusa, enquanto a filha entrava sem cerimônia, seguida pelos outros. Nada aconteceu. Valentina avançou pela sala com passos firmes, como se medisse o espaço com os próprios pés. Esse é o designer, e esse é o mestre de obras. Vamos fazer uma reforma. Reforma. A palavra ecoou na cabeça de Galina Mikhailovna enquanto estranhos começavam a circular pela casa, fotografando cantos, anotando medidas, como se ela já fosse um fantasma ali. Claro que a reforma, interveio Igor, dando uma palmada pesada em suas costas, fazendo-a estremecer. A Valiuka quer derrubar todas as paredes, fazer um espaço aberto. Vai ficar luxuoso. Valentina, sem perder tempo, abriu a pasta e espalhou sobre a mesa folhas brilhantes com plantas e esboços. Olha só, mamãe. Seu dedo indicador deslizou sobre os desenhos com a precisão de uma cirurgiã. Aqui será a sala-estúdio. Ali, a área de convivência. E esse canto, o quarto do Artyom. E onde eu vou morar? A pergunta saiu baixa, como se Galina Mikhailovna temesse a resposta. Valentina congelou por um segundo, trocou um olhar rápido com o marido. Então suspirou, como se explicasse algo óbvio a uma criança. Mãe, justamente sobre isso. Precisamos esvaziar o apartamento até maio. A reforma é grande, poeira, bagunça, barulho. Ela fez uma pausa calculada. Não seria confortável para você. E para onde eu vou?
A pergunta pairou no ar, mas Valentina já tinha a solução pronta, como se ensaiasse há semanas. Pensamos em tudo. Seu tom se animou, quase entusiasmado. Você vai ficar na casa de campo que deu de presente ao Denis. Ele mal vai lá nos dias de semana. Nós isolamos o lugar, arrumamos tudo. Vai ser o seu cantinho. Natureza, ar puro, sossego. Galina Mikhailona ouviu o resto como um zumbido distante. Entre frases soltas 3 meses, no máximo até o outono, você volta depois que tudo ficar pronto e entendeu apenas uma coisa, já haviam decidido por ela. O apartamento onde viveu quase 40 anos, onde cada arranhão na parede tinha uma história, onde o cheiro de chá com geleia de damasco ainda pairava na cozinha, não era mais seu refúgio, era um canteiro de obras. A casa de campo a recebeu com umidade cortante. O vento de abril sacudia os galhos nus das macieiras que Anatoly plantara décadas atrás, como se também eles protestassem. O barracão, uma construção minúscula, 3 por 4 metros que outrora servirá para guardar ferramentas, erguia-se no fundo do terreno, uma sombra esquecida. Olha, mamãe, disse Valentina, empurrando a porta rangente com um gesto teatral. Fizemos algumas melhorias. Dentro, o espaço fora transformado à força. Uma cama de ferro com colchão fino, uma mesa instável, um banco de madeira. No canto, um refrigerador velho, gemendo baixinho, e um aquecedor elétrico que lembrava o modelo barato que Valentina usará no quarto de criança 20 anos antes. E isso? Galina Mikhailovna apontou para uma estrutura precária, separada por uma cortina de plástico. É o chuveiro. Igor inflou o peito, orgulhoso. Eu mesmo montei. A água vem da caixa d'água, esquenta com um resistor. Ecológico. E o banheiro? Valentina indicou uma cabine de plástico no canto oposto. Biológico. Moderníssimo. Tem até nos parques da cidade. Galina Mikhailona sentou-se na cama, sentindo o frio do cimento nos sob os pés, mal disfarçado por um tapetinho gasto. Filha, mas aqui está gelado. E como vou cozinhar? O aquecedor é cerâmico, ótimo. Valentina descartou a objeção com um gesto. E tem uma placa elétrica nova de 2 bocas. Olha. Ela apontou para o aparelho sobre um balcão improvisado, como se oferecesse um presente. Não tem banheira. Galina Mikhailona ainda tentava assimilar, mas a filha já perdia a paciência. Mãe, é temporário. 3, 4 meses no máximo. Depois você volta. Igor andava pelo barracão, batendo nas paredes com aprovação. Construção sólida. Aglomerado bom. Ainda aguenta uns 30 anos. E como se fosse um detalhe generoso, colamos esses papéis de parede para alegrar o lugar. As bordas já se descolavam nos cantos, revelando a madeira crua por baixo. À noite, quando as malas foram carregadas e Valentina e Igor se preparavam para ir embora, a filha tirou do bolso um molho de chaves novas. Aqui, são os novos acessos do apartamento. Novas? E as antigas? Trocamos as fechaduras por segurança. Valentina evitou seus olhos. Com a reforma, vão circular estranhos. É melhor assim. Galina Mikhailona observou o carro da filha se afastar pela estrada de terra, e então compreendeu, com uma clareza dolorosa, não havia volta. Aquilo não era uma solução temporária. Era o seu novo lar. O crepúsculo descia sobre o assentamento deserto. Nas casas vizinhas, poucas luzes piscavam, a maioria dos donos só aparecia nos fins de semana. Os lotes vazios se estendiam como buracos negros entre os troncos retorcidos. Ela tentou ligar o aquecedor, mas o aparelho apenas zumbiu, exalando um calor tímido que se dissipou no ar úmido. Enrolou-se no cobertor trazido do apartamento, o mesmo que cobria Anatoly nos invernos, e sentou-se na beira da cama. Seus olhos pousaram numa rachadura na parede, onde um pedaço de compensado aparecia entre os papéis de parede descascados. Lembrou-se de como ela e Anatoly haviam revestido aquele barracão, num verão abrasador de 1986. A pequena Taneca, então com 5 anos, corria pelo terreno enquanto Tolya martelava as placas, sonhando com um galpão decente para as ferramentas. Olha, Galquinha, como ficou bom, dizia ele, enxugando o suor da testa. Aqui a gente guarda os instrumentos, suas compotas. Ou será que é melhor fazer um gazebo para descansar? Já temos varanda para isso, respondia ele, rindo. Esse aqui é para trabalho. Ninguém imaginaria que 40 anos depois, aquela construção provisória se tornaria sua moradia. O telefone apitou com uma mensagem. Mãe, tudo certo aí? A Valha disse que é só por um tempo. Segura firme. No fim de semana passo aí, levo mantimentos. Denis. Galina Mikhailona não teve forças para responder. Jogou sobre os ombros outro chale de lã e deitou-se vestida, sentindo as molas do colchão furarem suas costas através do cobertor fino.
Lá fora, o vento uivava pelas frestas, como se zombasse de sua ingenuidade. Pela janela única, via as sombras das árvores dançando sob a luz fraca de uma lâmpada solitária. Meu Deus, tolha, o que eu fiz? Pensou, tremendo. Doara tudo, confiou cegamente, e agora o frio a mordia por dentro e por fora. A indignação crescia como uma onda. Como Valentina, sua valhucha que lhe oferecia morangos colhidos com as próprias mãos quando criança, podia fazer aquilo? Em algum lugar de sua memória, porém, Galina Mikhailovna sabia. Valentina sempre fora assim fria e calculista. Só não quisera enxergar. Igor apenas havia afiado essas arestas. Os velhos devem se contentar com pouco, dissera ele certa vez, durante um jantar em família, sem saber que ela ouvirá. E Valentina calara-se. Não contraditera. O sono não vinha. O frio penetrava nos ossos. Ela se encolheu mais sob as cobertas, tentando se aquecer com lembranças, mas só encontrou imagens de Valentina adolescente, envergonhada de seu casaco remendado, das meias com cerzidos visíveis. Você é muito mole, mãe, reprovava a filha na época. O papai impõe respeito, e você só sorri, agrada todo mundo. Agora aquela moleza a havia levado até ali, sozinha, em um barracão gelado, traída pela própria bondade. As lágrimas escorreram sem controle. Galina Mikhailovna fechou os olhos, mas o vento não parava de sibi-las pelas fendas, como um coro de vozes que repetiam, incansável: você fez isso a si mesma. Você fez isso a si mesma. Galina Mikhailovna não chorava assim desde o enterro do marido. Agora, porém, as lágrimas jorravam como uma represa rompida, quentes e incontidas, queimando-lhe o rosto gelado. Meu docinho, o que foi que eu fiz? Sussurrou para a escuridão. O único resposta foi o uivo do vento nas frestas e, bem longe, o latido rouco de cães abandonados. A primeira noite naquele barracão úmido prometia ser interminável, como se o próprio tempo tivesse se esticado, cruel, para puni-la por cada concessão, por cada sim, murmurado quando deveria ter dito não. Abril deu lugar a maio, mas o frio teimava em não recuar. Chuvas incessantes transformaram o terreno da Dasha em um pântano escorregadio, onde cada passo era uma batalha. Galina evitava sair, a não ser por absoluta necessidade. As tábuas de madeira que Anatólia havia colocado anos antes, um caminho precário da porteira até a casa, agora apodreciam, cedendo perigosamente sob seus pés. Uma vez, ao voltar da torneira comunitária com um balde d'água, quase escorregou, sentindo o coração disparar no peito. Se cair aqui, ninguém virá me buscar, pensou, apertando com mais força o cabo do balde, como se ele pudesse salvá-la de algo maior do que a queda. Na terça-feira, o dia começou como sempre, com o toque estridente do telefone. Valentina nem se deu ao trabalho de um bom dia. Mãe, hoje você busca o Artem e a Nasha na escola às 2. O Igor tem compromissos, e eu tenho uma reunião importante com um cliente. Galina Mikhailovna segurou o fone com força, os dedos já familiarizados com o peso daqueles pedidos, não ordens que chegavam como marés, implacáveis, previsíveis. Nas últimas 3 semanas era assim. Ligações curtas, secas com listas de tarefas. Valia, hoje não estou me sentindo bem. Minha garganta. Mãe, por favor, a voz da filha ganhava um tom meloso, quase infantil, como se fosse a menina novamente pedindo um doce. Não tenho mais em quem confiar. Busca eles, faz o jantar. Eu chego às 8. Galina fechou os olhos. Não havia forças para discutir. Tá bom, Valesha. Vou buscar. Ótimo. A energia na voz de Valentina era imediata, como se alguém tivesse ligado um interruptor. Ah, mãe, e lava os pisos da casa, tá? O Igor voltou da pesca ontem e deixou tudo sujo de lama. E alimenta as crianças com algo saudável, nada de salsicha. O Artem está com alergia. O telefone ficou mudo, mas Galina ainda o segurou junto à orelha por alguns segundos, como se esperasse, torcesse por algo a mais. Um simples, obrigada. Ou um, como você está? Nada. Havia pouco tempo, Valentina lhe entregará as chaves da Dasha, não do apartamento na cidade, é claro. Aquele espaço continuava vedado, como um santuário onde ela não tinha mais direito de entrar, a não ser que fosse para limpar ou cozinhar para os netos, e mesmo assim sob justificativa. Não leve a mal, mãe, mas estamos com reforma, os trabalhadores sujam tudo, explicava a filha, enquanto Igor franzia o senho ao fundo, como se a mera presença da sogra pudesse manchar o assoalho de carvalho. E o Igor não gosta que entrem na casa quando ele não está. Galina mal se lembrava de como chegará à escola daquele dia. A cabeça latejava, a garganta ardia em brasas e as mãos tremiam de fraqueza. A cidade que conhecia há décadas lhe parecia hostil, como se as ruas tivessem se estreitado para sufocá-la.
O ônibus demorou e, quando chegou, sacolejava por estradas esburacadas, abarrotado de corpos e do cheiro azedo de gente cansada. Os netos a receberam de maneiras distintas. Nasha correu para abraçá-la, apertando-a com uma confiança que doía. Artem, aos 12 anos, apenas resmungou algo incompreensível, os olhos grudados na tela do celular. Vovó, a gente vai para sua casa? Perguntou Nasha, erguendo o rosto esperançoso. Não, meu sol. Galina afagou os cabelos da neta, sentindo o nó na garganta crescer. Vamos para casa da sua mãe. Preciso ajudar com o jantar. De novo aquela Dasha, queixou-se Artem, torcendo a boca. Lá é chato, e o Wi-Fi é uma porcaria. As palavras do neto a feriram, mas ela forçou um sorriso. Mas lá tem natureza, ar puro. O que tem para fazer nessa natureza? Retrucou o menino, chutando uma pedra. Só lama. A casa de Valentina e Igor era ampla, iluminada por janelas grandes que deixavam entrar o pouco sol daquele dia cinzento. Enquanto as crianças faziam a lição, Galina ajoelhou-se para limpar o chão. Igor, de fato, havia deixado rastros de lama desde a entrada até a sala, pegadas secas, como cicatrizes no piso claro. Ela encheu o balde, mergulhou o pano na água e começou a esfregar, sentindo a dor nas costas se espalhar como fogo. O corpo todo doía, e a febre já coçava sob a pele. Só não posso desabar enquanto eles estiverem aqui, repetia a si mesma, arrastando-se de um canto a outro da sala. Quando terminou, partiu para o jantar. A geladeira da filha transbordava, legumes frescos, carne e laticínios. Galina cortou tomates para a salada, temperou a frango para o segundo prato. Enquanto cozinhava, Nasha apareceu ao seu lado, abraçando suas pernas. Vovó, por que você não mora com a gente? Perguntou a menina de repente. A mamãe disse que você ia morar conosco quando a gente se mudasse. Galina congelou, as mãos paradas sobre a tábua de cortar. A vovó tem a casinha dela, respondeu finalmente. Pequena, mas aconchegante. Mas a mamãe fala que você gosta de morar naquele barracão, continuou Nasha inocente. Que você prefere ficar lá sozinha. O nó na garganta de Galina tornou-se um bloco de gelo. Então era assim que Valentina explicava a situação aos filhos. Nasha, deixa a vovó em paz, interrompeu Artem sem levantar os olhos do prato. Ele lançou um olhar estranho para a avó, algo entre piedade e cálculo, como se estivesse medindo seu valor. Por um instante Galina viu nele o rosto do marido, a mesma ruguinha entre as sobrancelhas, o mesmo jeito de apertar os lábios quando estava insatisfeito. Depois do jantar, ela lavou a louça, guardou as sobras em um pote. Para si mesma, separou um pouco de salada e metade de uma coxa de frango, o suficiente para levar ao barracão. Já era hábito, alimentar-se das migalhas que sobravam da mesa dos outros. Às 8, Valentina chegou, esgotada, com o rosto contraído em uma careta de irritação. Olhou ao redor com o mesmo olhar crítico de sempre. Não está ruim. Só não passou as cortinas. Valia, não estou me sentindo bem, Galina ousou dizer, a voz um fio. Acho que estou doente. Ah, mãe, é só um resfriado, a filha descartou com um gesto. Depois eu te trago um remédio. Galina queria dizer mais alguma coisa, mas Valentina já se distraíra, mergulhada em uma ligação de trabalho. Vovó, por que você está tão vermelha? Perguntou Artem quando ela se preparava para sair. Não é nada, meu amor, mentiu beijando sua testa. Só um pouco cansada. O caminho de volta ao barracão foi um borrão. As pernas bambearam, a visão turvou. Ao chegar, desabou na cama sem sequer tirar o casaco. Na manhã seguinte, acordou com 38,5 graus de febre. Tremia debaixo de todos os cobertores que possuía, a garganta em chamas, a tosse seca rasgando-lhe os pulmões. Com esforço, esticou a mão até o telefone e descou o número da filha. Valesha, estou muito mal, arfou. Febre alta, tosse. Mãe, hoje tenho uma apresentação importante. Valentina soou impaciente. Você sabe quanto tempo me preparei para isso. Toma um antitérmico, você dá conta. Filha, será que não dá para chamar um médico? Que médico, mãe? A voz da filha subiu, incrédula. Você não sabe como funciona a saúde por aqui? Vão demorar uma semana para chegar. Bebe água, passa sozinho. Ao fundo, ouviu-se a voz grossa de Igor. O que foi agora? A mãe está doente, respondeu Valentina. Ah, deixe pra lá, riu ele, distante. As avós são duronas. Na guerra, elas aguentavam coisas piores. Galina fechou os olhos. A guerra, ela só conhecia pelos relatos de sua própria mãe, tinha apenas 2 anos quando terminou. Passou o dia em um limbo de febre, alternando entre um sono pesado e acessos de tosse que a deixavam sem fôlego. À noite, quando o termômetro marcou 39 graus, reuniu as últimas forças e ligou para a filha mais nova.
Taneca, meu bem, sussurrou, quando a voz ao outro lado respondeu, alarmada. Mamãe? Você está chorando? Tatiana sempre soubera ler seu estado, mesmo a 200 quilômetros de distância, mesmo pelo telefone. Estou doente, Taniusha. Muito doente. E a Valia, não me ajuda. Como assim não ajuda? A voz de Tatiana tremeu. O que você quer dizer com não ajuda? A pergunta de Tatiana pareceu ecoar no ouvido de Galina Mikhailovna como um grito. E então, como se uma represa se rompesse, as palavras jorraram entre soluços e acessos de tosse. Ela contou tudo à filha, o barracão gelado que agora era sua casa, a porta da casa principal trancada para ela, as humilhações diárias sob o pretexto de ajuda, os restos de comida que lhe davam como esmola. Mamãe, a voz de Tatiana quebrou, carregada de lágrimas. Por que você não disse nada antes? Não queria preocupar vocês, Galina Mikhailovna confessou, enxugando o rosto com um lenço já úmido. Achava que as coisas melhorariam, que a Valia entenderia. Depois daquela conversa, sentiu um alívio estranho, como se um peso de anos tivesse sido tirado de seus ombros. Tatiana prometeu ligar para Valentina imediatamente e assim que conseguisse um dia de folga vir pessoalmente. Não se preocupe, mamãe. Vamos resolver isso, disse, firme, antes de desligar. Meia hora depois, o telefone tocou novamente. Desta vez, era a voz gelada de Valentina. Mãe, por que você está colocando a Tânia contra mim? As palavras saíram cortantes como lâminas. Contei a verdade, respondeu Galina Mikhailovna, exausta. Que verdade? Ironizou a filha. Que a mantemos em boas condições. Que você tem teto, comida, calor. Eu vivo num depósito de ferramentas, Valia, ela disse, baixa, mas firme. No mesmo barracão que seu pai construiu há 40 anos. Sem água quente, com o teto furado, com banheiro do lado de fora. Silêncio. Depois, um riso seco. Mãe, você está exagerando. É só um resfriado. Todas essas queixas são frutos do tédio. Você pelo menos entende que eu posso morrer aqui? Escapou de Galina Mikhailovna, e a frase pairou no ar como uma acusação. A pausa que se seguiu foi longa. Quando Valentina finalmente falou, sua voz estava fria, calculista. Sabe de uma coisa? Se nada lhe agrada, vamos fazer um acordo formal. Você ajuda com as crianças e a limpeza, e nós pagamos por isso. Será como uma empregada doméstica. Tudo justo. As palavras bateram como um soco no estômago. Galina Mikhailovna não encontrou resposta. Não havia o que dizer. Naquele momento, compreendeu com clareza dolorosa. Havia se tornado uma estranha para a própria filha. Não uma mãe, não uma avó, apenas uma potencial mão de obra barata. Assim não dá, sussurrou quando a ligação terminou. A noite caía sobre o assentamento de veraneio. Entre as nuvens, o sol apareceu por um instante, pintando as copas das árvores de um dourado melancólico. Com esforço, Galina Mikhailovna levantou-se da cama e arrastou-se até sua velha bolsa. No bolso lateral, guardava uma única fotografia, ela e Anatoly, jovens, sorridentes, diante daquela mesma casa de campo recém-comprada. Tolia, o que eu faço agora? Perguntou, como se o rosto no papel pudesse responder. A foto permaneceu muda. Lá fora, a chuva começou a cair novamente. A doença recuava devagar, como se relutasse em soltá-la. Uma semana inteira passou entre febre, suor e um sono pesado, quase sem sonhos. Tatiana ligava todos os dias, no terceiro enviou um pacote com remédios e uma carta cheia de palavras de carinho. Valentina apareceu apenas uma vez, deixou uma panela de sopa na porta e perguntou, seca, quando a senhora poderá buscar as crianças na escola de novo? Até que em meados de maio, o tempo finalmente se firmou. O sol aquecia a terra úmida e os botões das macieiras incharam, prometendo flores. Galina Mikhailovna, ainda fraca, sentou-se no banco diante do barracão, deixando o rosto banhar-se na luz morna. Preciso me reerguer, pensou. Se ficar parada, vou apodrecer aqui dentro. Com um suspiro, voltou para o barracão e começou a revirar suas poucas coisas. O frio poderia voltar, e ela quase não tinha roupas quentes. Tudo havia ficado no apartamento da cidade, ao qual ainda não tinha acesso. Ao mexer nos cantos empoeirados, seus dedos esbarraram em algo inesperado. Uma pequena mala verde desgastada, mais parecida com um baú militar. Seu coração deu um salto. Aquilo pertencia a Anatoly. Não se lembrava de tê-la visto antes. Talvez o marido a tivesse trazido em alguma de suas visitas a Dasha, anos atrás. O cadeado era simples, de 12 pendurados, mas não havia chave à vista. Galina Mikhailovna revirou bolsos, cantos, até mesmo atrás do frigorífico, sem sucesso. Perguntar a Valia? Passou pela sua cabeça, e logo descartou a ideia. Não aguentaria mais uma humilhação, mais um olhares de desdém. Sentou-se na cama, observando o cadeado. Não era nada sofisticado.
Lembrou-se então de um truque que aprendeu ainda estudante: abrir fechaduras com grampos de cabelo. Uma colega de alojamento lhe ensinou depois que, distraída, trancou-se do lado de fora do quarto com as chaves dentro. Seus dedos, apesar dos anos, ainda guardavam aquela habilidade. Encontrou 2 grampos na nécessaire, endireitou um e dobrou a ponta do outro em forma de gancho. Alguns minutos de concentração, um clique suave, e o cadeado cedeu. Dentro, havia objetos que a transportaram de volta no tempo: a farda militar desbotada de Anatoly, uma boina, medalhas e fotografias amareladas. Galina Mikhailovna passou os dedos sobre eles, como se pudesse tocar o passado. Debaixo da roupa, encontrou ferramentas, alguns esboços técnicos e cadernos de anotações. E no fundo, em um bolso lateral quase escondido, um envelope. O papel estava amarelado, mas cuidadosamente selado. Na frente, com a letra inconfundível do marido, lia-se: abrir quando tudo estiver perdido. Suas mãos tremeram. Por longo tempo ficou olhando para aquelas palavras, como se o envelope guardasse não apenas papel mas um abismo. Algo lhe dizia que ao abri-lo, sua vida tomaria um rumo irrevogável. Finalmente, com um suspiro, rasgou a borda com cuidado. Minha querida galocha, começava a carta, e de repente foi como se ouvisse a voz de Anatoly, aquele tom especial com que só ele pronunciava seu apelido carinhoso. Se está lendo isto, é porque os filhos falharam comigo. Rezei para estar errado, mas os conhecia demais. Galina Mikhailovna segurou a respiração. Como ele poderia ter previsto aquilo? De onde tirara tanta certeza? Valia herdou sua beleza, mas não sua bondade. Sempre quis viver bem, sem entender o valor do trabalho. Dima é fraco, não terá coragem de protegê-la. Tânia é boa, mas está longe, e suas próprias batalhas a consomem. Lágrimas escorriam, mas ela continuou, passando os dedos pelas linhas como se, através daquelas letras, pudesse tocar o marido uma última vez. Me preparei. Na escritura da Dasha, há uma cláusula sobre tratamento digno. Se não cumprirem, você pode anular tudo. No banco VTB, cofre 247, a chave está neste mesmo bolso do baú. Lá estão os documentos de um apartamento, Rua Sadovaya 15, apto 23. Comprei em 2019, quando o médico falou do meu coração. E uma conta com 420 mil rublos. Guardei em segredo por 5 anos. Galina Mikhailovna deixou a carta cair sobre os joelhos. Anatoly, seu tolia, havia pensado em tudo. Mesmo doente, mesmo sabendo que o tempo era curto, ele a protegeu. Não permita que a humilhem. Você merece mais. Seu tolia. As lágrimas vieram então não de desespero, mas de gratidão, uma gratidão tão profunda que doía. Quando o choro passou, voltou ao baú e revistou o bolso indicado. Lá estava a chave, embrulhada em um papel com o número do cofre. Chegar à cidade levou quase 2 horas, entre 2 ônibus lotados. O caminho foi uma tortura de ansiedade. E se o cofre não existisse mais? E se os documentos tivessem expirado? O banco, porém, recebeu-a com ar-condicionado e sorrisos protocolares. Para sua surpresa, tudo correu sem obstáculos. Ao apresentar o passaporte e a chave, a funcionária confirmou. Ao abrir o cofre, deparou-se com um envelope grosso, amarrado por um barbante envelhecido. Os dedos de Galina Mikhailovna tremiam enquanto desatava o nó. O primeiro item que surgiu foram os documentos da propriedade, a escritura de um apartamento em seu nome, Galina Mikhailovna Serebriakova. Em seguida, uma caderneta de poupança com o mesmo nome e um pequeno envelope contendo chaves. Dentro de outro envelope mais fino, havia uma nota do notário Boris Semyonovich. O texto confirmava o que ela já suspeitava. A doação da casa de campo incluía uma cláusula obrigatória de garantia de condições dignas de vida. Caso essa obrigação fosse descumprida, a doação poderia ser anulada por decisão judicial. Tolia, Tolia, pensou, apertando os papéis contra o peito. Como você foi tão previdente? Sem perder tempo, dirigiu-se diretamente à rua Sadovaya. O número 15 era um prédio de 5 andares, típico dos Khrushchevkas, aqueles conjuntos habitacionais modestos, mas funcionais, construídos na era soviética. Não era o centro da cidade, mas a localização era conveniente. Perto havia um mercado, uma clínica e pontos de ônibus. O apartamento ficava no 3º andar. A chave girou suavemente na fechadura, e a porta se abriu sem um rangido. Galina Mikhailovna cruzou o limiar e congelou surpresa. Uma pequena, porém clara e aconchegante Khrushchevka de um quarto a recebeu com um cheiro de tinta fresca e limpeza. Paredes recém-pintadas em tons beige claros, piso laminado, móveis de cozinha modernos. Na sala um sofá, um armário e uma mesinha de centro, tudo simples, mas resistente e novo. Sobre a mesa, outro envelope.
Ela o abriu com o coração aos pulos. Dentro, uma mensagem curta: "Bem-vinda à casa, minha querida. Espero que goste. Fiz tudo como você sempre gostou. Assinado, seu Tolia." Sentou-se no sofá, pressionando a carta contra o peito. As lágrimas ameaçaram voltar, mas ela as conteve. Chega de chorar. Hora de agir. Pela janela via um pequeno parque com um playground. Crianças brincando, mães com carrinhos, idosos nas bancas. Uma cena cotidiana, uma vida que agora poderia ser também a sua. Dentro dela, uma onda de determinação crescia. Pela primeira vez em semanas, depois de tanto menosprezo e desespero, sentia o chão firme sob os pés. Sentia esperança. No dia seguinte, visitou o cartório de Boris Semyonovich. Ao vê-la, o notário iluminou-se. "Galina Mikhailona. Que surpresa! Entre e sente-se. Um chá?" "Não, obrigada, Boris Semyonovich. Tenho um assunto sério para tratar." Em poucas palavras, relatou tudo: a mudança forçada para a casa de campo, as condições precárias, a doença, o tratamento de Valentina. A cada detalhe, a expressão do notário ficava mais sombria. "Um absurdo", declarou por fim. Anatoly Ivanovich tinha razão ao insistir naquela cláusula na doação. "Eu até tentei dissuadi-lo. Para quê? São sangue do seu sangue." Mas ele só balançava a cabeça, como se pressentisse algo. "O que preciso fazer para anular a doação?" perguntou Galina Mikhailona, direta. "Reunir provas do descumprimento das condições. Fotos do local, atestado médico da doença, depoimentos de vizinhos. Quanto mais, melhor. Depois entramos com um processo, mas, antes disso, acho prudente convocar um conselho de família. Às vezes, a simples ameaça de anulação já resolve." Boris Semyonovich mostrou-lhe cópias dos documentos, explicou os passos e deu orientações sobre como coletar as provas. Ao sair do cartório, Galina Mikhailona sentia-se armada. Agora tinha um plano. Ainda naquele dia começou a reunir as evidências. Com seu velho celular de teclas, fotografou a casa de campo por dentro e por fora. O piso de concreto coberto de mofo nos cantos, o chuveiro improvisado com canos vazando, o banheiro químico com o tambor rachado. Registrou também o teto, onde manchas amareladas denunciavam as goteiras. A vizinha Nina Petrovna, uma professora aposentada, concordou em assinar um depoimento por escrito. "Vou escrever exatamente como é", afirmou decidida. "Isso não é uma casa, é um desrespeito. Minha casinha de cachorro está em melhores condições." O médico da unidade básica, após examinar Galina Mikhailona, atestou as sequelas da pneumonia e anotou que a doença poderia ter sido agravada pela umidade e pelo frio do local. O toque final foi uma gravação de uma conversa com Valentina feita no velho celular. Na ligação, a filha admitia sem rodeios que as condições não eram ideais, mas para uma pessoa idosa dá para aguentar. Com esse material, Galina Mikhailona voltou ao notário. Boris Semyonovich analisou tudo, franzindo cada vez mais o senho. "É grave, Galina Mikhailona", concluiu. "O artigo 578 do Código Civil está claramente do seu lado. A doação pode ser anulada se o beneficiário tratar o bem doado, que tem um valor não material para o doador, de forma a colocá-lo em risco de perda irreparável. Também se aplica em casos de tentativa contra a vida ou lesões físicas ao doador. Não houve tentativa contra a minha vida", observou ela baixinho. "Mas houve criação de condições que põem sua saúde em risco, como comprova o atestado", respondeu o notário batendo o dedo no documento. "E o mais importante, a doação incluía uma cláusula específica de garantia de seu bem-estar. Esse ponto, como vemos, foi claramente violado. E agora, o que fazer? Existem dois caminhos possíveis. O primeiro é entrar diretamente com uma ação judicial. Nesse caso, o processo levaria de 2 a 3 semanas. O segundo é convocar uma reunião familiar, apresentar as provas e anunciar a intenção de revogar a doação. Às vezes, a simples ameaça de medidas legais já é suficiente para restabelecer a justiça." Galina Mikhailovna optou pela segunda alternativa. Ainda naquele dia, ela ligou para todos os filhos, marcando um encontro para o domingo às 14 horas, no apartamento de Valentina. "O que aconteceu, mamãe?", perguntou Tatiana, preocupada. "Está tudo bem, filha", respondeu Galina com calma. "Só precisamos conversar sobre um assunto importante." Valentina, por sua vez, resmungou. "Mãe, no domingo eu e Igor temos compromisso com a família dele." Pela primeira vez na vida, Galina pronunciou a palavra menina com um tom tão firme que a filha se calou no meio da frase. "Está bem", concordou insegura. "Se é tão importante assim." Denis reagiu com mais serenidade. "Claro, mãe, estarei lá. É algo grave?" "Sim, filho. Muito grave."
E assim no domingo, pontualmente às 14 horas, Galina Mikhailovna subia as escadas do prédio da filha, carregando nas mãos a pasta com os documentos e a velha maleta de Anatoly. Valentina abriu a porta, impecavelmente arrumada com o cabelo perfeito mas o rosto fechado. Entre mãe, todos já estão aqui. Na sala, à mesa grande, sentavam-se Denis e Tatiana. A filha mais nova correu para abraçá-la. Mamãe, como você está? Fiquei tão preocupada. Denis levantou-se, abraçou-a com um gesto desajeitado e afastou-se. Você parece melhor do que da última vez. Já se recuperou? Sim, filho, já estou melhor, respondeu Galina, sorrindo, embora o sorriso não chegasse aos olhos. Ela sentou-se à cabeceira da mesa, colocando diante de si a pasta e a maleta com cuidado. Os filhos trocaram olhares, sentindo a gravidade incomum no ar. Reuni vocês para comunicar uma decisão importante, começou Galina Mikhailovna. Há 2 meses, doei tudo o que tinha, 2 apartamentos e a casa de campo. Fez uma pausa. Fiz isso de coração, acreditando que vocês cuidariam de mim como eu cuidei de vocês a vida inteira. Abriu a pasta e retirou fotografias. Assim vivi esses 2 meses. Passou as imagens em círculo, um barracão sem condições básicas, paredes mofadas, telhado furado. Tatiana levou a mão à boca, chocada. Denis franziu a testa, examinando as fotos. Valentina apertou os lábios, mas permaneceu em silêncio. Fiquei doente com pneumonia, continuou Galina, retirando o atestado médico. O médico disse que foi por causa da umidade e do frio. Pegou o celular e reproduziu uma gravação. A voz áspera de Valentina encheu a sala. Mãe, você está exagerando. É só um resfriado. Todas essas queixas são por tédio. A filha corou. Você gravou nossas conversas? Isso é legal? Perfeitamente, respondeu Galina, serena. Principalmente quando se trata de provas de descumprimento das condições da doação. Que condições? Valentina tensa. Galina abriu a maleta e retirou uma carta de Anatoly. Seu pai previu que isso poderia acontecer. Deixou-me esta carta. Leu em voz alta, articulando cada palavra. O silêncio na sala tornou-se opressivo. O rosto de Valentina empalideceu, depois enrubesceu em manchas. E o que isso significa? Perguntou por fim. Galina colocou sobre a mesa uma cópia da escritura de doação, com o trecho sobre a garantia de sustento digno destacado. Significa que estou revogando a doação. As 3 escrituras. O apartamento e a casa de campo voltam a ser meus. A luz da manhã dançava nos cristais da janela e brincava com os reflexos na jarra de vidro cheia de dálias. 3 meses haviam passado como páginas viradas de um livro, deixando para trás o capítulo escuro das humilhações e do desespero. A mudança surpreendeu pela facilidade. Denis apareceu com 3 amigos do Auto Center, rapazes fortes e ágeis que em um único dia, transportaram todos os pertences da casa de campo e do apartamento urbano, ao qual Galina Mikhailovna finalmente teve acesso irrestrito. Tatiana tirou férias de 1 semana no trabalho para ajudar a mãe a se instalar. Pendurava cortinas, organizava a louça nos armários, guardava as roupas no novo guarda-roupa. Mamãe, vamos comprar um sofá novo para você? Sugeriu, examinando com desdém um móvel desgastado. Este já está completamente afundado. Galina Mikhailovna hesitou acanhada. Ah, filha, não precisa. Assim está bom. Precisamos economizar. Que economia, mãe? Tatiana balançou a cabeça. Agora você tem 2 imóveis, uma casa de campo e uma conta no banco. É uma mulher rica. Você pode e deve se permitir coisas boas. No final, compraram um sofá novo, amplo, reclinável com colchão ortopédico. Junto veio uma mesinha de centro, um abajur elegante e cortinas que filtravam a luz com delicadeza. A princípio, Galina Mikhailovna resistiu, mas depois deixou-se levar. Pela primeira vez na vida, permitiu-se gastar não por necessidade, mas por prazer. Ao passar os dedos pela tapeçaria macia, murmurou. Não sei se ele aprovaria. Mas no fundo sabia. Anatoly sempre quisera que tivesse o melhor. A vida, aos poucos, encontrava seu ritmo. Em junho, Galina Mikhailovna inscreveu-se no círculo literário da biblioteca do bairro. Antiga bibliotecária escolar, sonhara um dia liderar um grupo assim, mas nunca encontrara coragem. Agora, livre da luta diária pela sobrevivência, finalmente podia dedicar-se a pequenas alegrias. Na primeira reunião, conheceu Vera Petrovna Kuznetsova, uma viúva de 70 anos, ex-mulher de um coronel que morava no prédio ao lado. Imagine só, vivemos no mesmo bairro por décadas e nunca nos cruzamos. Admirava-se Vera Petrovna, acompanhando a nova amiga até sua porta. Venha tomar chá comigo. Meu filho trouxe um verdadeiro gruzincha, chá georgiano da última viagem.
Rapidamente as duas viúvas, cada uma com suas cicatrizes de traições, tornaram-se inseparáveis. Juntas, frequentavam concertos no centro cultural, passeavam pelo parque nas noites de verão ao som de acordeão e iam à casa de campo de Galina Mikhailovna colher groselhas e cassis. Em julho, ela deu mais um passo, voltou à profissão. Uma biblioteca infantil próxima buscava voluntários para o programa de leitura de verão. 3 vezes por semana, Galina Mikhailovna sentava-se entre as crianças e lia contos de fadas, observando seus olhinhos atentos seguirem cada gesto. Aquela atenção devolveu-lhe uma sensação há muito esquecida, a de ser necessária. E havia as flores. Um jardim em miniatura na sacada, petúnias, tagetes, gerânios e violetas nos peitoris das janelas. Galina Mikhailovna acordava ao amanhecer para regar cada vasinho, adubar, podar folhas secas. A senhora tem mãos mágicas, Galina Mikhailovna, elogiava a diretora da biblioteca, admirando os buquês que ela levava para enfeitar a sala infantil. Não são mágicas, sorria ela. São só mãos quentes. Com Denis, a reconciliação foi a mais rápida. O filho aparecia todo final de semana, consertava torneiras, pregava prateleiras, ouvia suas histórias. Um dia, trouxe os netos, Artem e Nastya. Que bonito aqui, vovó! Exclamou Nastya, maravilhada com as flores da sacada. Artem, mais reservado, amoleceu quando Galina Mikhailovna abriu um álbum de fotos antigo. Ao ver a imagem de um jovem Anatoly em uniforme militar, o menino arregalou os olhos. É o vovô? Parece igual a mim. Não, querido, corrigiu-a com carinho. É você que se parece com ele. Tem os mesmos olhos, as mesmas sobrancelhas. E acho, o mesmo temperamento. Depois daquele dia, os netos passaram a visitá-la regularmente, às vezes ficando para o fim de semana. Na casa da avó, encontravam histórias fascinantes, tortas quentinhas e a liberdade de serem simplesmente crianças. Tatiana ligava todos os dias, pela manhã, antes do trabalho, ou à noite, depois do jantar. Perguntava pela saúde, contava novidades do jardim de infância onde trabalhava, compartilhava planos. Uma vez veio com o marido para uma semana inteira e os 4, ela, o marido, Denis e Galina Mikhailovna, foram à casa de campo, onde fizeram um piquenique com churrasco e batatas assadas na brasa. De Valentina, Galina Mikhailovna só tinha notícias por intermédio de Denis. A filha mais velha recusava-se terminantemente a falar com a mãe. Após deixar o apartamento, alugaram um modesto imóvel na periferia, separara-se de Igor, que não suportara seus escândalos e acusações constantes, e ficará sem a guarda dos filhos. O juiz decidiu que seria melhor assim, explicava Denis. A Valka trabalha em 2 empregos, chega em casa só para dormir. Nos fins de semana, busca as crianças, mas elas não estão felizes. Dizem que ela vive nervosa, brava com todo mundo. Galina Mikhailovna ouvia em silêncio, balançando a cabeça com tristeza. Por tudo que acontecerá, seu coração ainda doía pela filha mais velha. Valentina apareceu sem aviso no meio de dezembro. Tocou a campainha e ficou na porta, mais magra, com olheiras fundas, mas ainda bela. Olá, mãe, disse, baixinho. Posso entrar? Sentaram-se na cozinha, tomaram chá com geleia de cereja. Valentina permaneceu calada por longo tempo, até que, de repente, rompeu em lágrimas, pela primeira vez que Galina Mikhailovna se lembrava. Me perdoe, mãe, soluçou. Tenho tanta culpa. Não sei o que deu em mim. Igor vivia dizendo que os velhos são só um peso, que eu deveria pensar nos filhos, em mim mesma. E eu, como idiota, acreditei. Perdi tudo. Você, meu marido, quase perco as crianças. Elas não querem morar comigo. Dizem que sou má. Galina Mikhailovna, em silêncio, afagava os cabelos da filha, como fazia quando pequena e ela chegava com os joelhos ralados. Estou fazendo terapia, continuou Valentina, já mais calma. A psicóloga diz que tenho autoestima baixa desde sempre, que tentava me afirmar às custas dos outros. Que tudo vem de complexos de infância, dessa sensação de que ninguém me via. Eu sempre te vi, Valiusha, murmurou Galina Mikhailovna. Só amava do meu jeito. Talvez não do jeito que eu queria, admitiu a filha. Mas não é culpa sua, mãe. É minha. Sempre invejei a Tânia. Ela era sua preferida. E o Denis era o filho do papai. Eu me sentia desnecessária. Por isso tentava ser a melhor, provar que também valia algo. Conversaram até tarde da noite. Valentina não pediu nada de volta, não insinuou ajuda financeira. Apenas compartilhou sua vida, as sessões de terapia, a luta para reconstruir os laços com os filhos e consigo mesma. Um dia você me perdoará? Perguntou ao se despedir. Já perdoei, respondeu Galina Mikhailovna, simples. Você é minha filha, mas precisamos de tempo. E de uma condição, respeito. Relações honestas, de igual para igual.
Valentina assentiu firme. Vou me esforçar, mãe. De verdade. Decidiram passar o Réveillon na casa de Galina Mikhailona. O apartamento mal cabia tanta gente, Denis e sua nova namorada, Tatiana com o marido, os netos em visita, e até Valentina, que chegou com um bolo caseiro e um buquê para a mãe. A mesa estava farta, pratos que se sobrepunham, saladas coloridas, o cheiro quente do assado recém-tirado do forno. As taças de champanhe cintilavam à luz das guirlandas que piscavam no teto, enquanto lá fora, grandes flocos de neve caíam devagar, cobrindo a cidade com um manto branco e silencioso. Quero fazer um brinde, disse Galina Mikhailona quando os ponteiros do relógio se aproximaram da meia-noite. Os convidados se calaram, virando-se para ela. Pelo calor das mãos e pela justiça. Todos ergueram suas taças, até as crianças com seus copos de suco, ainda sem entender muito bem o significado daquelas palavras. Denis repetiu, olhando para a mãe. Pelo calor das mãos. Por você, mamãe. Quando os sinos badalaram a chegada do ano novo, Galina Mikhailona afastou-se por um instante em direção ao aparador, onde uma fotografia de Anatólio repousava entre os livros. Encostou os dedos no vidro frio da moldura e sussurrou. Obrigada, meu amor. Por tudo. Por um segundo, lhe pareceu que os lábios dele esboçavam um sorriso no retrato, aquele mesmo sorriso meigo e um pouco malicioso que ele tinha em vida, como se estivesse ali, compartilhando daquele momento. Um arrepio percorreu seus braços, mas era uma sensação boa, como um abraço inesperado. A primavera chegou mais cedo aquele ano. Já em março, o ar cheirava a neve derretida e aos primeiros brotos verdes que rompiam o chão endurecido pelo inverno. Galina Mikhailona estava no balcão, regando com cuidado os primeiros brotos das flores que plantara no outono. Ao seu lado, Nasha, a neta de 5 anos, mexia a terra com uma pazinha de brinquedo, o rostinho sério de concentração. Vovó, é verdade que as flores crescem melhor quando a gente fala com elas? Perguntou, levantando os olhos curiosos. É verdade, meu sol, respondeu Galina Mikhailona, afagando-lhe a cabeça. Elas gostam quando a gente se aproxima com carinho. E olha só como as suas estão bonitas. Isso quer dizer que você tem uma alma muito bonita também. O telefone vibrou no bolso do avental. Era Valentina. A voz soava hesitante, como se pesasse cada palavra. Mãe, sou eu. Eu e as crianças queríamos saber se podemos ir aí amanhã. Fiz um bolo, usando sua receita. Galina Mikhailona sorriu antes mesmo de responder. Claro, filha. Estou esperando vocês. Desligou e olhou em volta. Os vasos com os brotos verdes, o céu azul claro de março, a neta que ria enquanto espalhava a terra pela sacada. A vida seguia não perfeita, mas real com suas rugosidades, seus desafios e, acima de tudo, sua capacidade de renascer. Anatólio tinha razão. Dar com as mãos quentes não era só um gesto para os outros, mas também para si mesma. Às vezes, era preciso ser firme para depois poder ser terna. Respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar fresco da primavera. À sua frente havia muitos dias pela frente. Os vasos de flores no balcão, as tardes de leitura no clube do livro, os netos correndo pela sala, as filhas que voltavam a se aproximar, novas amizades que ainda estavam por vir. Uma vida que, aos 67 anos, havia encontrado um novo começo. Vamos, Nasha, disse, estendendo a mão para a neta. Vamos fazer um chá e que tal assarmos aquelas suas rosquinhas de canela favoritas? O que acha que sua mãe vai dizer? Ela vai adorar, gritou a menina pulando. Ela sempre diz que as suas são as mais gostosas do mundo. Entraram em casa deixando a porta do balcão aberta. Uma brisa morna balançava as cortinas, trazendo o cheiro de terra úmida e a promessa de tudo que ainda estava por vir.